Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Aqui e agora eu vou compartilhar exclusivamente com você conteúdo bíblico que vai transformar aquelas áreas de sua vida que você tanto deseja. Se sente pronto para o mergulho na doutrina da Palavra de Deus, a Bíblia? Você vai ouvir parte 6 de 13 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Eu vou compartilhar agora a relação de Cristo Jesus com a reconciliação. A Bíblia diz em Colossenses 1:20 e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses, capítulo 1, versículos 20 a 22. E ainda mais, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Vou falar agora sobre a relação de Cristo Jesus com a reconciliação. A palavra grega apokatalasso, reconciliação, é muito sugestiva. Significa mudar da inimizade para amizade. A preposição prefixada tem o significado de volta e implica a restituição de um estado do qual a pessoa se separou. O significado é efetuar uma completa reviravolta. Apokatalasso, reconciliação, é colocar algo de volta em sua devida ordem. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Vou destacar aqui agora pontos essenciais sobre a relação de Cristo com a reconciliação. Em primeiro lugar, a fonte da reconciliação, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Aqui agora você vai ficar de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Alguns pontos precisam ser aqui ressaltados. Há uma profunda necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. O homem não está em paz com Deus. O pecado o afastou de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus
e rebelde contra o seu Criador. Sua alma está em descanso, perturbada, solitária e vazia. O homem está sem direção e sem propósito. O homem não está em paz com Deus, não experimenta a paz de Deus, não conhece o Deus da paz. Foi Deus e não o homem quem tomou a iniciativa da reconciliação. O Novo Testamento jamais fala de Deus reconciliado com os homens, mas dos homens reconciliados com Deus. A atitude de Deus para os homens foi sempre e incessantemente de amor. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Não é o homem que busca, não é o homem quem busca Deus, é Deus quem busca o homem. Quero que se lembre disso. Um dia o apóstolo São Paulo disse: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Eu fico pensando, não foi o sacrifício de Cristo Jesus quem mudou o coração de Deus. Antes, a cruz foi resultado do seu amor. Na cruz de Cristo Jesus, Deus mostrou seu repúdio ao pecado e seu amor ao pecador. O amor de Deus é eterno, imutável, incondicional e sacrificial. Ele ama infinitamente os objetos da sua própria ira. Sendo nós filhos da ira, ele nos amou com amor eterno. Sendo nós pecadores, rebeldes, nos deu seu Filho, Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. O sangue de Cristo Jesus é a fonte da reconciliação. Eu e você fomos reconciliados com Deus mediante a morte substitutiva de Cristo Jesus e o derramamento de seu sangue remidor. A fonte da qual dimana a reconciliação é a cruz de Cristo Jesus. Na cruz, Deus puniu nossos pecados em seu Filho, Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A cruz ocupa um lugar central no Evangelho. A cruz revela tanto a justiça quanto o amor de Deus. Deus é justo porque puniu nossos pecados e é amor porque nos deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Na morte de Cristo Jesus, Deus nos diz: eu amo vocês desta maneira. Eu amo vocês até o extremo de ver meu Filho Cristo sofrer e morrer por vocês. Eu amo tanto que levo a cruz em meu coração. Como se sente agora? Os pecadores perdidos. Colossenses 1:21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. A Bíblia diz, eu acredito. Os colossenses na Ásia Menor, assim como todos os gentios, eram estranhos e inimigos, ou seja, havia uma alienação de Deus e uma hostilidade em relação a Deus. O homem não apenas está distante de Deus. O homem é inimigo de Deus. O homem, não está apenas cego, é rebelde. A inimizade é conceitual e moral. O entendimento errado produz obras erradas. O pensamento dirige o comportamento. As obras malignas são frutos de entendimentos errados. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, as bênçãos
da reconciliação, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que é pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 23. Fique agora de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Vou destacar as bênçãos gloriosas da reconciliação. Fique atento. Quanto ao passado, eu e você temos paz com Deus. A palavra grega eirene, paz, significa mais do que um fim às hostilidades. Tem um conteúdo positivo e aponta para a presença de bênçãos positivas e espirituais, tanto individual quanto socialmente. Sua relação com Deus foi restaurada. Não há mais barreiras entre você e Deus. Eu e você fomos justificados. A inimizade foi tirada. O muro da separação foi quebrado e a condenação cancelada. Eu e você estamos com a lei e com a justiça de Deus. Toda a justiça de Cristo foi imputada a nós. Eu e você agora temos paz com Deus e paz de Deus e o Deus da paz. Quero que se lembre disso. Quanto ao presente, eu e você temos vida de santidade. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Deus não apenas te reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus, mas lhe deu nova vida, a vida eterna. A finalidade da reconciliação é a santidade em Deus. 3 termos descrevem essa mudança. Fique de olho. Eu e você somos salvos. Esses pecadores que antes serviam prazerosamente a Satanás são agora santos, inteiramente consagrados e separados para Deus. Eu e você somos inculpáveis. A palavra grega amomos significa sem mancha. Na Septuaginta, a palavra era usada como um termo técnico para designar a ausência de qualquer coisa errada em um sacrifício, de qualquer coisa que pudesse torná-lo indigno de ser oferecido. Essa mesma palavra é usada pelo apóstolo São Paulo para comunicar a qualidade de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus sem defeito. Eu e você somos irrepreensíveis. A palavra grega anenklatos significa sem acusação, livre de qualquer acusação, irrepreensível. É uma palavra legal indicando que não há acusação jurídica que possa ser levantada contra a pessoa que está em Cristo Jesus. A reconciliação significa que, doravante, nenhuma acusação será feita contra o cristão, visto ser ele declarado inculpável, inocente aos olhos de Deus.
Não haverá cheiro de escândalo, nem crítica válida que o inimigo da nossa alma possa lançar contra os convidados das bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Os selados, os redimidos, os salvos, estarão absolutamente imunes ao castigo que os seus pecados merecem. Toda a iniquidade foi lançada sobre Cristo Jesus, o Filho perfeito de Deus. Quero que se lembre disso. Quanto ao futuro, eu e você temos a esperança do glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vou deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Fique de olho, a palavra de Deus, a Bíblia. A reconciliação corrige uma alienação passada. A reconciliação oferece bênçãos presentes e ainda mais, a reconciliação garante a você a glorificação futura. A esperança do glorioso Evangelho do Filho de Deus, Cristo Jesus, é a esperança da glória. Evangelho sem escatologia não é evangelho. Pense nisso. A esperança do Evangelho de Cristo é a bendita esperança da volta de nosso Senhor, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito capítulo 2, versículo 13. Quero que se lembre disso, da palavra de Deus, a Bíblia. Houve um tempo em que os gentios de Colossos, na Ásia Menor, não tinham esperança, pois viviam sem Deus. Porém, quando foram reconciliados com Deus, receberam uma esperança maravilhosa de glória. Um dia, todos os filhos de Deus estarão com Cristo Jesus no céu, na pátria celeste, a Nova Jerusalém. Cristo Jesus orou nesse sentido: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículo 24. Como se sente quando ouve essa verdade? Quer fazer desse momento um marco histórico? Na realidade, nosso futuro é tão certo que, segundo o apóstolo São Paulo, já fomos glorificados. Estamos apenas aguardando a revelação dessa glória quando Cristo voltar na parousia. Pense nisso. Em quarto lugar, as evidências da reconciliação. A reconciliação com Deus não é uma licença para pecar, mas um motivo solene para você viver mais apegado ao Evangelho de Cristo Jesus. A reconciliação exige lealdade. Nenhuma pessoa pode ter segurança de que foi reconciliada com Deus se está vivendo na prática do pecado. Deus não o salva no pecado, mas do pecado. A reconciliação é um traslado do reino das trevas para o reino da luz. A reconciliação é um traslado da escravidão para a liberdade. A reconciliação é um traslado do pecado para a santidade, da morte para a vida. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo destaca evidências sem as quais não há garantia de reconciliação com Deus. Se sente pronto para ouvir? A firmeza na fé evangélica. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 23. O salvo não é como um caniço agitado pelo vento. Ele, o salvo, não é como a palha que o vento dispersa. Suas bases estão plantadas no verdadeiro e único fundamento que é Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é como uma casa construída sobre a rocha. Os salvos são aqueles que perseveram na fé até o fim. Essa perseverança na comunhão de Cristo Jesus é a única base válida para a segurança da salvação de nossas almas. Quero que se lembre disso. Fique de olho na doutrina bíblica. A constância na esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Os que se afastam da esperança do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus, nunca foram reconciliados com Deus. Quem se afasta daquele que é o único capaz de salvar, não deve pensar que a fé efêmera do passado lhe garantiria automaticamente as bênçãos do futuro. No desvio do cristão com relação à esperança do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, não só operam os agentes externos, como os falsos mestres, as doutrinas enganosas. Satanás, mas a vontade, isto é, a vontade do cristão. Embora as tentações surjam para desviar, o cristão deve resistir a elas. O cristão não deve entregar como presas fáceis aos salteadores que procuram penetrar a cidadela de sua alma para roubar o seu mais bem precioso, a esperança no glorioso Evangelho do Filho de Deus, Cristo Jesus. Pense nisso. Muitas pessoas, como o cristão Demas, fazem parte da igreja visível, mas amam o presente século e abandonaram as fileiras de Cristo Jesus. Outros cristãos, como Judas Iscariotes, ocupam posição de liderança na igreja, porém jamais se converteram e nunca abandonaram a avareza e a cobiça. Há aqueles que parecem ovelhas, mas são lobos vorazes. Há joio no meio do trigo, há cabrito no meio das ovelhas. Há aqueles que serão lançados nas trevas exteriores, porque estão sem vestes nupciais. Pense nisso. A Bíblia diz, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Colossenses 1:23. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo utiliza a figura dos estragos decorrentes de um terremoto capaz de remover um edifício do seu fundamento, destruindo-o. Durante o reinado do imperador Tibério, 12 cidades da Ásia Menor foram arrasadas. No ano 60, segundo Tácio, um fortíssimo terremoto abalou Laodiceia, atingindo Colossos, cidade vizinha. Deixar-se levar por ensinamentos falsos é como um abalo sísmico, um terremoto avassalador que destrói os fundamentos da esperança no glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Certamente, essa linguagem do apóstolo São Paulo deve ter tocado profundamente os cristãos da igreja em Colossos. Paulo, apóstolo, termina a exposição do texto em tela, revelando-nos duas grandes verdades: a universalidade do Evangelho de Cristo
Jesus, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículo 23. A expressão pregada a toda criatura debaixo do céu não significa que todos os indivíduos ouviram a mensagem. Declara, ao contrário, o escopo universal sem a exclusão de classe alguma nem de grupo algum. Esta é, obviamente, uma expressão de forte oposição à restrição pelos hereges da sua doutrina secreta a uma roda seleta de pessoas. Já parou para pensar nisso? O Evangelho de Cristo Jesus não tem barreiras linguísticas, étnicas, culturais, políticas e geográficas. O Evangelho de Cristo Jesus está destinado a alcançar todos os povos, raças, línguas e nações. O glorioso Evangelho do Filho de Deus, Cristo Jesus, será pregado a todo mundo antes do fim. Ele, o Evangelho de Cristo Jesus, deve ser anunciado a todas as nações e até aos confins da terra. A esperança do Evangelho de Cristo Jesus é universal, pois tem bálsamo para confortar todos os corações, em todos os quadrantes do mundo. Os sofrimentos e os anelos da humanidade são mais ou menos iguais em toda a terra. Onde pulsa um coração humano, aí existe necessidade de paz e segurança. O Evangelho de Cristo Jesus prova sua universalidade por satisfazer cabalmente esses anseios humanos, não levando em conta barreiras raciais, sociais ou culturais. O Evangelho de Cristo Jesus combate o mal universal, o pecado. O Evangelho de Cristo apresenta um Salvador universal, Cristo. O Evangelho de Cristo tem um convite individual, convida todos os cansados e oprimidos. Como se sente agora? Fique de olho no privilégio de ser ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Colossenses 1, 23. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, apóstolo, tem alegria de dizer que é o ministro do Evangelho de Cristo. A palavra ministro usada aqui é diáconos. Paulo, apóstolo, é um servo do Evangelho de Cristo. Ele, o apóstolo São Paulo, não usa o Evangelho de Cristo para benefício próprio. Paulo serve ao Evangelho. O ministro do Evangelho é aquele que conhece o Evangelho. O ministro do Evangelho foi salvo pelo Evangelho e com alegria proclama o Evangelho de Cristo. Deste modo serve a causa do Evangelho de Cristo. Quero que se lembre disso. Pense mentalmente nas marcas do ministério do apóstolo São Paulo. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Agora Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente
o mistério de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz, eu acredito, e em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:3. Eu continuo imaginando, depois de enfatizar a preeminência de Cristo Jesus na obra da criação, providência e redenção, e mostrar ainda a preeminência de Cristo Jesus na igreja, Paulo apóstolo dá o seu testemunho acerca da excelência do seu ministério. Vou destacar aqui agora marcas do ministério do apóstolo São Paulo. Um ministério de alegre sofrimento, um ministério de serviço, um ministério pastoral e um ministério de trabalho. Vou seguir esses passos. Acompanhe, portanto, a trajetória do apóstolo São Paulo e aprenda com ele ricos significados e conteúdos transformacionais. Um ministério de alegre sofrimento. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Eu penso, sofrimento e alegria parecem ser coisas mutuamente exclusivas. É quase inconcebível para a mente pós-moderna aceitar a ideia de alegria no sofrimento. Paulo apóstolo é um cristão e não masoquista. Ele, o apóstolo São Paulo, não tem prazer no sofrimento. Então, qual o motivo que Paulo se alegra, se regozija no sofrimento? Qual o motivo que Paulo está sofrendo e mesmo assim se sente feliz? Quer saber por que e por quem Paulo está sofrendo? Em primeiro lugar, o sofrimento do apóstolo São Paulo é por causa de Cristo Jesus. Paulo escreveu, preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne. A Bíblia diz, eu acredito, o sofrimento de Cristo Jesus chegou ao fim, mas seu corpo, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. No céu, o cabeça da igreja, Cristo, sente o sofrimento do seu povo. Paulo apóstolo suportava sua parcela de aflições, como outros o fariam depois dele. O discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo é maior do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu o Filho de Deus, Cristo Jesus, vai perseguir os cristãos. Fique de olho. A palavra de Deus, a Bíblia. Os apóstolos de Cristo Jesus se alegravam por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo Jesus. Um cristão não deve sofrer como ladrão ou malfeitor, mas se sofrer por amor de Cristo, receberá, por isso, recompensas especiais. Se lembre disso. Nada mais falta no sofrimento vicário de Cristo Jesus e ninguém poderia completá-lo vicariamente se ele, o grande Cristo Jesus, o Filho amado, o primogênito de toda a criação, tivesse omitido algo. Os sofrimentos de Cristo Jesus, a que o apóstolo São Paulo faz menção aqui, não correspondem ao seu sofrimento expiatório. Esse foi completo, cabal e não pode ser completado. Quero que se lembre disso. Essas são as aflições relacionadas ao testemunho cristão. Nesse mesmo sentido, as aflições que
As aflições se referem às pressões da vida, às perseguições que Paulo suportou. Em momento algum, esse termo é usado para o sofrimento sacrificial de Cristo Jesus. Assim como o mundo perseguiu Cristo Jesus, persegue a igreja por causa dele, Cristo Jesus. Assim, as perseguições aos filhos de Deus são inevitáveis. As aflições de Cristo Jesus são a herança dos cristãos. A igreja não é mais fiel por ser mais perseguida, porém é mais perseguida por ser mais fiel. As aflições de Cristo são proporcionais à sua fidelidade. Os cristãos que não experimentam as aflições de Cristo Jesus talvez estejam cortando as suas cruzes para torná-las mais leves. Embora Cristo Jesus não esteja mais presente fisicamente no mundo, as aflições, como setas destinadas a ele, Cristo, cravam-se em seus seguidores. Nesse sentido, é que todo verdadeiro cristão está sofrendo em seu lugar. Fique de olho nas aflições. Essas aflições de Cristo Jesus não terminaram com sua morte na cruz. Elas continuam através dos séculos na vida dos seus fiéis seguidores. Os apóstolos de Cristo Jesus se alegraram em sofrer por Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, diz que você recebeu o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas sofrer por ele. Quando o cristão sofre por causa de Cristo, deve considerar isso uma honra. Cristo disse que aqueles que sofrem por ele são bem-aventurados. Desta maneira, você vai entender que o apóstolo São Paulo teve 3 tipos de sofrimento. Quer saber? Aflições provocadas por inimigos de Cristo Jesus. Paulo apóstolo enfrentou acusações falsas, motins, conspirações, açoites, cadeias e prisões. Tanto os judeus como os gentios se voltaram contra Paulo. Paulo foi colocado no banco dos réus e condenado à morte. Segundo lugar, sofrimento de cansaço. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1:29. A Bíblia diz, eu acredito. Paulo apóstolo teve uma agenda congestionada em uma alma atribulada. Paulo apóstolo enfrentou pressões externas e temores internos. Suas mãos jamais foram remidas no trabalho. O apóstolo São Paulo cruzou desertos inóspitos, navegou mares encapelados, percorreu rincões longínquos e pregou o glorioso Evangelho de Cristo Jesus em liberdade e em prisão, com saúde e ainda mais doente de dia ou de noite. Paulo apóstolo trabalhou no limite de suas forças e jamais deixou que o cansaço ou o esgotamento físico, mental, emocional paralisassem sua ação. Quero chamar aqui agora sua atenção para essa verdade. Ouça agora, sofrimento na luta de oração. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Colossenses 2:1 e Colossenses 1:29. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Paulo apóstolo agonizava-se em oração em favor da igreja em Colossos.
Orar para ele era entrar numa batalha agônica. Se ainda houver uma igreja líderes dispostos a sofrer na carne, do campo mental, emocional e, acima de tudo, na luta espiritual em oração, pode-se ainda esperar grandes investidas contra o território do inimigo. Em segundo lugar, o sofrimento do apóstolo São Paulo é por causa dos gentios. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, apóstolo, foi escolhido apóstolo dos gentios e agora estava preso em Roma por causa do seu ministério voltado aos gentios. Em Jerusalém, ele, o apóstolo São Paulo, foi preso exatamente por causa do seu ministério aos gentios. O sofrimento de Paulo pelos gentios não era apenas externo, mas interno. Ele, Paulo, sofria pelos gentios por causa da perseguição e sofria por causa de sua luta espiritual em favor deles. Paulo sofria até mesmo por aqueles aos quais nunca tinha visto face a face. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o sofrimento do apóstolo São Paulo é pela igreja. Paulo, apóstolo, outrora era motivo de sofrimento para a igreja. Agora, porém, sofre pela igreja. Antes ele, Paulo, apóstolo, era perseguidor da igreja. Agora é perseguido por causa da igreja. Antes o apóstolo São Paulo lutava para destruir a igreja. Agora luta para edificar a igreja. A igreja está profunda e alienavelmente ligada a Cristo Jesus. Ela, a igreja, é o corpo de Cristo, a sua noiva, a sua herdeira. O sofrimento por Cristo Jesus é pela sua igreja. Portanto, trouxe grande alegria ao apóstolo São Paulo. Quero chamar aqui agora sua atenção para essa verdade. Fique de olho no ministério do serviço fiel. Colossenses 1, 25 a 27, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dizer, dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Como servo fiel, Paulo, apóstolo, se destacou em 3 aspectos no seu ministério. Quero ouvir? Em primeiro lugar, Paulo, apóstolo, era ministro da igreja. Paulo não é apenas servo, diácono de Cristo, mas servo da igreja, ou seja, servo de todos. Ser ministro não é um posto de honras humanas, mas um campo de serviço aos santos. Ser ministro de Cristo não é ser reverenciado e bajulado pelos homens, mas está a serviço de Cristo e dos homens. No exercício do seu pastorado, o apóstolo São Paulo não busca os seus interesses, mas os interesses de Cristo e de seu povo, a igreja. Ele, Paulo, não é um explorador da igreja, mas um ministro da igreja. Ele, Paulo, não se abastece do rebanho, mas serve ao rebanho. Ele, apóstolo São Paulo, não faz da igreja um campo de exploração para o enriquecimento
pessoal, mas oferta a sua vida como sacrifício para que a igreja seja edificada. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo, mordomo. O termo dispensação oikonomia indica uma pessoa encarregada de administrar os bens do seu senhor. Oikonomia indica a responsabilidade, autoridade e obrigação dada a um escravo doméstico. O mordomo era responsável por suprir as necessidades dos outros empregados ou escravos. As exigências impostas ao mordomo eram fidelidade e prudência. Paulo, apóstolo, era o mordomo da palavra de Deus, a Bíblia. O mordomo não tinha o dever de providenciar o alimento, mas de prepará-lo e servi-lo. Não lhe cabia colocar alimento na despensa, mas prepará-lo e levá-lo à mesa. O mordomo não podia acrescentar nem retirar nenhum alimento do cardápio. Cabia sim a ele, o mordomo, balancear a dieta para que a família recebesse todos os nutrientes necessários. O mordomo não podia sonegar à família nenhum alimento que estava na despensa. O alimento da igreja é a palavra de Deus, a Bíblia. Cabe ao mordomo fiel pregar à igreja todo o conselho de Deus. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Paulo apóstolo, proclamador do mistério de Deus. Nas religiões de mistério, o segredo ou mistério era um rito de iniciação pelo qual o novato ingressava em união com Deus, patrocinador da religião. Mistério, na literatura clássica, era alguma coisa secreta que se tornava conhecida às pessoas iniciadas em determinadas religiões, porém estava fora do alcance de outras pessoas. Um mistério é uma pessoa ou verdade que teria permanecido desconhecida se Deus não a houvesse revelado. A palavra grega mysterion não inclui a ideia de doutrina incompreensível, mas é uma verdade anteriormente oculta que agora foi divinamente revelada. Um mysterion é um segredo santo, oculto no passado, mas revelado no presente pelo Espírito Santo. Quero que se lembre disso. Esse mistério estava no fato de que a glória e a esperança do Evangelho de Cristo não era apenas para os judeus, mas para todos os homens em todas as partes. O mistério fala da inclusão dos gentios, bem como dos judeus, no propósito divino da salvação. Aqui, Cristo Jesus, o mistério de Deus, identifica-se com a palavra de Deus, o Logos. Eu e você temos a palavra falada de Deus. Eu e você temos a palavra escrita de Deus e a palavra encarnada de Deus. De todas essas manifestações da palavra de Deus, Cristo Jesus é o centro e o alvo supremo. Quero que se lembre disso. Já leu a Bíblia hoje? Você tem algum conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia? Toda a sua riqueza espiritual, mental e emocional e física já está registrada na palavra de Deus, a Bíblia. A sua salvação, ou é a salvação de sua alma,
já está registrada na palavra de Deus, a Bíblia. O perdão de seus pecados já está revelado na palavra de Deus, a Bíblia. Quer agora amar a Bíblia, se debruçar na Bíblia, se alimentar da Bíblia, colocar a Bíblia em sua mente, gravar em seu coração? Quer agora amar a Cristo? Esse é o momento. Quer agora entregar sua alma para Cristo Jesus? Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha para Cristo Jesus enquanto você respira e tem fôlego de vida.